TV Grava, um novo jeito de ver TV, 20 horas e 46 minutos em Alfenas. Eu sou o Elton Reis, nós somos a TV Grava, este é o Jornal de Alfenas. Você acompanha a nossa programação pelo aplicativo da TV Grava, pelo sistema IPTV nos receptores digitais ou ainda democratizando a informação na rede social ou redes sociais da TV Grava. Um abraço para o pessoal que já está entrando no Facebook, daqui a pouco eu mando os alôs, os abraços, né? Hoje o Jornal de Alfenas está com duas pautas interessantes, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão do pagamento, né, do auxílio emergencial, né? Hoje nós tivemos a coletiva lá em Brasília e a nossa produção separou partes importantes, né, do presidente da Caixa Econômica, o Pedro Guimarães, e a gente vai trazer para você então isso hoje, super especial. Você está preocupado que não conseguiu receber ainda nem a primeira parcela? E a segunda parcela, quando vai sair? Além desse auxílio, nós vamos ter aqui no nosso estúdio, já está presente aqui no estúdio da TV Grava, a doutora Cristiane, e nós vamos falar de lúpus. Maio é um mês dedicado ao lúpus, né? E você que tem lúpus, você que não sabe o que é lúpus, você que quer saber sobre isso, mande suas perguntas. Daqui a pouquinho a doutora Cristiane conosco aqui no Jornal de Alfenas. Essas são as pautas de hoje, 20 horas e 47 minutos. Vamos trazer ainda os números da Covid-19 em toda Minas Gerais. A partir de agora no ar, pela sua TV Grava, o Jornal de Alfenas. (20 horas e 48 minutos ao vivo, de Alfenas para Alfenas, de Alfenas para o mundo, Jornal de Alfenas. Esta é a nossa 41ª edição, né? Hoje, sexta-feira, 15 de maio de 2020. Vamos lá, conforme disse no primeiro bloco, né, das pautas de hoje, Pedro Guimarães, né, o presidente da Caixa Econômica Federal, participou da coletiva de hoje em Brasília sobre o auxílio emergencial e trouxe informações importantes para o pessoal que cadastrou e não recebeu, para o pessoal que está esperando, está em análise. E a gente separou então momentos importantes que você que está aí de olho nesse auxílio vai ficar conhecendo agora então essas informações. O Pedro disse para a gente que a Caixa Econômica Federal não vai abrir amanhã. Motivo: dentro do sistema do governo, mais de 400 mil pessoas vão receber, né? Essas 400 mil pessoas estavam fora por N motivos, né? Não estava dando certo o cadastro, né? Junto aí por causa de CPF, por causa de um tanto de problemas que a Caixa está aí resolvendo aos poucos. Vamos acompanhar então esse primeiro momento importante, por que a Caixa não abre amanhã e sobre os 400 mil novos brasileiros que receberão então esse auxílio. Então, é com muito orgulho que a gente vem aqui apresentar esse segundo calendário. É um calendário intenso, onde nós trabalhamos para reduzir ao máximo a questão das filas. Nós, na Caixa Econômica Federal, temos mais de 35 mil pessoas nas agências. A diretoria toda está indo nas agências. Eu, pessoalmente, fui em mais de 50 agências. A partir de segunda-feira, todo dia de manhã, nós iremos em agências, às vezes chegando lá antes das 8 horas da manhã, porque é a única maneira que eu entendo de perceber exatamente ajustes que nós precisaremos fazer, como fizemos dessa maneira. Nós vamos creditar hoje à noite mais 400 mil pessoas, o que representa 300 milhões de reais. Nós não vamos abrir amanhã, por quê? Porque está todo mundo bem no limite, e essas 400 mil pessoas, temos pessoas que têm contas em outros bancos, lembrando que 52 bancos estão ajudando a Caixa Econômica Federal neste pagamento. Temos pessoas que têm conta na Caixa Econômica Federal, em depósitos de poupança, e ao redor de 200 mil contas digitais. Gente, Pedro Guimarães disse sobre também nessa coletiva de hoje sobre a análise, né, desses cadastros.
muitas pessoas não conseguiram, né? Até hoje, não sabe se deu certo ou não. Segundo a Caixa Econômica Federal, hoje, a partir das 18 horas, todo mundo que estava lá no aplicativo ou no site em análise teria a resposta. E agora ele vai trazer para a gente essa informação. Aqui são dados um pouco diferentes do que o presidente Canuto mostrou, porque as bases são, a gente compara a questão, não fala do Bolsa Família e do cadastro único, existem comparações um pouco diferentes, mas, de novo, 97 milhões de cadastros processados, sendo que o aplicativo nós tivemos mais de 52 milhões. Então, qualquer número é gigantesco. É algo que vamos lembrar que esse aplicativo não existia há 1 mês e meio atrás. Então, em 5 dias foi criado um aplicativo, logo após a promulgação da lei, e o aplicativo do Caixa Tem 10 dias depois. Então, são números impressionantes. Pode passar, Magda, por favor. Aqui, quase 3 milhões de brasileiros fizeram o download do aplicativo Auxílio Emergencial. É o segundo maior nos últimos tempos. Só perde para o Caixa Tem, que são 89,3 milhões de pessoas. Lembrando que 1/3 receberão por ele. Então, isso é uma outra demonstração. Temos 60 milhões de pessoas que não recebem pelo Caixa Tem, mas baixaram o aplicativo e fazem uma série de consultas. O presidente da Caixa Econômica também ressaltou, gente, a parceria com as prefeituras, né? As prefeituras que nessa última semana, nesses últimos 15 dias, vem aí tendo um papel principal no acolhimento e no atendimento também ao pessoal junto às grandes filas da Caixa Econômica em todo o Brasil. E Alfenas, a gente trouxe já semana passada uma matéria especial sobre esse atendimento aqui no centro da cidade. Vamos ouvir o que o Pedro disse. Hoje são 1.100 prefeituras contribuindo também com essa parceria junto ao auxílio do governo. Isso é muito importante. Nós começamos no primeiro pagamento com 0 parceria com prefeituras. Neste momento, temos mais de 1.100 prefeituras parceiras. Por que isso é fundamental? Porque estas prefeituras nos ajudam com os espaços públicos. De novo, nem a responsabilidade da Caixa Econômica Federal o espaço fora da agência. Tanto que nós precisamos de uma portaria especial do Ministério da Justiça para que os vigilantes da Caixa Econômica Federal possam trabalhar fora da agência. Porque, normalmente, isso não pode acontecer. Os vigilantes só podem trabalhar dentro da agência. Então, esta parceria com as prefeituras é excelente. Aqui é só a foto e Buriticupu, no Maranhão, demonstra também a parceria com a prefeitura, porque esse todo normalmente é colocado pela prefeitura e muitas vezes uma parte da rua ela também é separada. Muito bacana, as prefeituras contribuindo também para o governo federal, né? Nesse tempo de pandemia. Nós somos a TV Grava, este é o Jornal de Alfenas e você está conferindo o que é notícia em Alfenas e região no Brasil e no mundo. Gente, eu vou para o primeiro bloco de intervalo, lembrando que nesse segundo bloco nós vamos falar sobre o pagamento da primeira parcela para quem ainda não recebeu e sobre o pagamento da segunda parcela também. Quero aproveitar e mandar uns alôs, uns abraços para o pessoal que está nos acompanhando, né, pelo Facebook da TV Grava. Um abraço para o José Geraldo. José Geraldo é da cidade de Bambuí. É isso, José? Um abraço para Bambuí. Um abraço para Grazi Coelho, minha esposa que está nos assistindo, né? Um abraço para Gaspar Lopes, na pessoa do Silvio Gomes. Um abraço para Jubrijô Regiane. A Regiane que está nos assistindo também, né, Regiane? Ricardo Silva nos assiste. Por favor, é importante você escrever de que bairro acompanha a nossa programação ou de que cidade, para que a gente mande um alô para o seu bairro, viu? Um abraço para Elaine Silva, um abraço para o Caldim Quentinho, deve ser algum restaurante, olha que coisa bacana. Um abraço para Cirlei, gente, a Cirlei
é lá de Garuva, em Santa Catarina. Um abraço para Santa Catarina. O Cirlei, tá frio aí? No sul é um pouco mais frio, né? Um abraço para Clarinha, minha filha, que também nos assiste. Um abraço para o Donatinho Bertozzi, que é o moço que sabe de tudo de carro, de som, e também é um pré-candidato à vereança em nossa cidade. Vamos mandar um alô para São Paulo. Quem nos assiste também em São Paulo é o Barbosinha Freitas. Boa noite, bom trabalho, muito bom jornal. Parabéns, Elton. Barbosinha, um abraço, viu? No decorrer do programa aqui, jornalístico, do Jornal de Alfenas, a gente vai mandando os alôs para vocês. Eu volto rapidinho, comercial super rápido aqui na TV Grava. São 20 horas e 56 minutos. Eu já tô voltando rapidinho. Você sabe onde quer chegar, e isso faz a Unopassa cada dia melhor. Pensando em você, a gente tem a melhor estrutura e traz um jeito interativo para você estudar. Pensando em você, a gente te deixa mais perto daquelas horas que fazem tudo valer a pena. E ensina na prática, porque tem coisas que só dá para aprender assim. Foi pensando em você que a Unopar se tornou uma das melhores universidades do Brasil. Pode comparar, universidade assim é Unopar. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material, gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Gente, nós vamos entrar aí, aniversário, é isso, produção? Em outubro, 4 anos da TV Grava, trazendo sempre programas voltados para a família, programas culturais, educacionais e sociais. De Alfenas para Alfenas, de Alfenas para o mundo, né? Um abraço para o Sandrinho Alves, está nos assistindo. Um abraço para o Jorge da Silva Saboia, né? Um abraço para o Canarinho Marcos Jesus. Tamo junto, né, Canarinho? Grande abraço. Gente, agora nós vamos falar de auxílio, a questão da primeira e da segunda parcela. Vou trazer ainda, né, os números da Covid em Minas Gerais. E no terceiro bloco eu já venho com a doutora que está aqui prestando um serviço à comunidade, trazendo informação de qualidade dentro da área dela. Nós vamos falar de lúpus. Você sabe o que é lúpus? Você conhece lúpus? Conhece alguém que tem lúpus, né? O que é isso, lúpus? Às vezes a gente conversa, não sabe o que é, né? Mas hoje nós vamos saber. Porque maio é dedicado ao lúpus, né? É mais uma patologia, digamos assim, ou no nome, falando mais simples, né? Uma doença, né? Que tem cura, não tem cura, não sei. Aí nós vamos conversar com a doutora daqui a pouquinho. Você é o nosso convidado a mandar as suas perguntas e interagir conosco no Jornal de Alfenas. Bom, tá aqui a produção, a nossa equipe, né? Olhando hoje esse boletim, então, do governo federal sobre o auxílio. Eles trouxeram 2 informações importantes: o pagamento da primeira parcela para quem ainda não recebeu nada e o pagamento da segunda parcela, quando que vai ser. Uma coisa bacana que a gente fazendo os estudos sobre esses pagamentos, o governo mudou, gente, alterou a forma de pagar. Para quê? Para evitar as filas, visto que nós estamos em tempos de pandemia, né? Então, a partir de agora, o Pedro vai falar em 2 reportagens diferentes, né? 2 mensagens diferentes, o presidente da Caixa Econômica, e a gente vai saber como que será esses pagamentos. Primeiro a gente vai falar da parte 1, né? Como que vai ser esse pagamento, e depois sim, o pagamento da parcela 2. E agora nós vamos falar sobre a parcela 1. 8,3 milhões de pessoas, além dos 400 mil que estaremos depositando hoje à noite, lembrando que as agências não estarão abertas porque não há necessidade. Estas 400 mil
com tranquilidade, podem sacar no ATM, no sábado, no domingo. O Caixa Tem está funcionando muito bem, né, Cláudio? Então, se houvesse necessidade, abriríamos. Estes 400 mil, esperamos que no sábado e no domingo, com tranquilidade, sejam pagos. Ao redor de 50 mil estarão nas agências do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, e 350 mil para a Caixa. A partir da semana que vem, a gente vai mostrar, começaremos o pagamento, são mais de 5 bilhões de reais, como o ministro Onyx falou, um volume muito grande de dinheiro, e essas são as pessoas, é a última parcela de análise grande do grupo. Então, nós entendemos que todos eles estão muito aflitos, é uma boa... quando que a gente vai... Já está no aplicativo que eles foram aprovados, Cláudio? Esses 8,3 milhões? Está subindo agora para o site. Que horas? Agora mais uma hora. Então, até 6 horas da tarde, o Cláudio falou que essas pessoas vão poder ver no aplicativo quem foi aprovado e quem não foi e o motivo. Então, teremos umas 15 milhões de pessoas que terão uma resposta, 8,3 milhões foram aprovados, e quem não foi, explicando o motivo para que possa ser realizado o cadastro, ou em questões muito objetivas, como ter recebido mais de R$28 mil em 2018, que realmente não possa. Pode passar, por favor? Então, a nova tranche, começaremos já na terça-feira que vem, e aqui vocês veem, por data, por mês de nascimento. Isso é muito importante, porque nós vamos organizar as filas e vamos colocar na fila, que efetivamente é a principal, só quem possa receber. Isso é muito importante. Por que é muito importante? Porque ninguém gosta de ver filas e pessoas chegando de noite. Não há necessidade. Porque como nós estamos reduzindo, não tem necessidade de chegar de noite. Agora, quem nasceu, por exemplo, em outubro, não vai receber no dia 19 de maio. Nós não vamos pagar. Então, é importante, peço a ajuda da imprensa para que isso seja muito explicado. E, apesar de por nós pagaríamos todos hoje, mas nós temos uma responsabilidade e equilibrar a necessidade financeira com a questão da saúde. Então, só quem nasceu em janeiro será atendido em relação à nova tranche da parcela 1. Na quarta-feira, dia 20 de maio, fevereiro. Eu nasci em janeiro. Pode receber. Então, no dia 20 de maio, quem nasceu em janeiro ou fevereiro pode receber. E por aí vai. E notem que nós estamos colocando o grande volume no sábado. Por quê? Porque nós não temos o pagamento do Bolsa Família. Então, no sábado, faremos o pagamento de maio, junho e julho. Será um dia muito intenso. Mas não temos o pagamento do Bolsa Família, que normalmente é o público mais carente e que sempre precisou muito da ajuda da Caixa, e sempre houve fila, desde sempre, nas agências, na época do pagamento do Bolsa Família. Tá aí, gente, se você não recebeu, você vai receber. O governo está preocupado, né? Segundo o que a gente está trazendo hoje aqui no Jornal de Alfenas, tem gente que não recebeu ainda a primeira parcela, mas vão receber. Bom, agora nós vamos trazer para você que já recebeu, né, antes do dia 30 de abril e está esperando a segunda parcela. Hoje mesmo, aqui no WhatsApp da TV, chegaram muitas informações, perguntas. Ô Elton, você tem informação que dia que vão começar a pagar a segunda parcela? Então agora é para você que já recebeu a primeira parcela e está esperando a segunda. Eu já vou adiantar, o Pedro vai falar que dia 20 sai a segunda parcela. Agora, uma coisa importante que o governo arrumou, gente, foi a questão de pagar de acordo com seu mês de nascimento. Assim, diminuiu consideravelmente, vai diminuir as filas, né? Em todo o Brasil, na Caixa Econômica Federal, e você vai ficar só antenado quando que você nasceu. Então vamos acompanhar agora então sobre o pagamento da segunda parcela do auxílio. Muito importante.
que recebeu, que na verdade se cadastrou e recebeu entre o dia 1º e o dia 30 de abril. Ou seja, quem estiver recebendo na semana que vem ou na outra a parcela 1, não receberá junto a parcela 2. Por quê? Porque vai receber subsequentemente. Senão, seria o caos. Aí a gente teria esse problema. Você quer separar, por exemplo, a fila por mês de nascimento, mas você nunca ia saber se uma pessoa que nasceu em março, de repente, poderia receber a segunda parcela. Então, nós faremos o pagamento da segunda parcela para quem recebeu até o dia 30 de abril. Pode passar, por favor, Magda. E aqui é o depósito, ou seja, a partir de quarta-feira, dia 20, nós começaremos o depósito 2 meses por dia. Então, irá, muito obrigado, de quarta-feira, dia 20, até a terça-feira da outra, dia 26, passando também pelo sábado. São ao redor de 5 milhões de pessoas por dia. Então, nós teremos mais de 30 milhões, quase 31 milhões de pessoas que receberão até o dia 26 de maio. Bom, tá aí, a partir do dia 20, então, você que já recebeu a primeira parcela, poderá também, de acordo com a data do teu nascimento, do teu mês, receber a segunda parcela. Já que estamos falando do auxílio, né, e é nesse tempo de pandemia, nós vamos trazer agora o boletim de hoje, o boletim oficial, né, da nossa Secretaria de Saúde de Minas Gerais, para juntos acompanharmos os números da Covid-19 em nossa Minas Gerais. Bom, tá aí na sua tela, então, o informe de hoje, do dia 15, né? Covid-19, coronavírus. Gente, total de casos confirmados, 4.196 casos em Minas Gerais. Aí nós temos aqui casos em acompanhamento, 2.094 casos. Temos também os casos recuperados, 1.956. E temos óbitos confirmados, 146. Como eu estou trazendo todos os dias, né, este boletim, a gente consegue ali fazer uma análise que quase 50% então dos casos são recuperados, estão em recuperação, né? Então tem jeito, né? Nós temos que usar as nossas forças, evitar então aí aglomerações, né, ter esse isolamento, esse distanciamento social, digamos assim, e em especial, gente, usar as máscaras, né? Agora tá na moda e tem máscara de tudo quanto é jeito. Tem máscara de super-herói, tem máscara de bichinho, tem máscara de Turma da Mônica, coloridos. Então, escolha, né, qual você deseja aí, compre e use, né? Você se protege e protege o próximo também. TV Grava, um novo jeito de ver TV, 21h09. Eu vou para o intervalo comercial, eu já volto. E agora eu volto, gente, com a doutora Cristiane, ela que é reumatologista e professora da Unifal, né? A gente quer agradecer mais uma vez essa parceria com a Unifal, a Universidade Federal aqui de Alfenas. Mandar um abraço para o reitor, para o Sandro, né? Um abraço para o Sandro, um abraço para o Ivanei, pessoal da comunicação. Agradecer esse carinho especial que a Unifal vem trazendo e trazendo assim ações importantes, né? Amanhã no Jornal de Alfenas nós vamos trazer várias ações que a Unifal vem fazendo aqui, né, na cidade de Alfenas, em Poços de Caldas, em toda a região, nesse tempo de pandemia. Participe comigo, mande suas perguntas, a pauta com a doutora é lupus. Eu já estou voltando, gente. TV Grava, um novo jeito de ver TV. É rapidinho. Padaria São José, em Alfenas. Mais de 60 anos fazendo as delícias para a mesa da família dos alfenenses. Nosso café da manhã ou café da tarde é muito mais gostoso com os produtos da Padaria São José. Nesse tempo de pandemia, faça seu pedido pelo Disque Entrega. Ligue agora. 3291-1805. Padaria São José.
Rua Francisco Mariano 315, no centro de Alfenas. Pensou padaria, pensou Padaria São José. (21h11) na cidade de Alfenas. Este é o Jornal de Alfenas, pela TV Grava, né, gente? Eu estou recebendo aqui pela primeira vez a doutora Cristiane, ela que é reumatologista, professora da Unifal. Bem-vinda à TV Grava, bem-vinda ao Jornal de Alfenas, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite para Gente, participar. Que bacana. Vamos saber um pouquinho da doutora. Doutora, ela é de Alfenas mesmo? Sou de Alfenas. Nascida em Alfenas. Nasceu em Alfenas. Morou sempre em Alfenas? Eu morei 10 anos fora de Alfenas. Depois que eu terminei a faculdade, me formei em Alfenas, mas eu fui fazer residência médica. Primeiro eu fiz 2 anos de clínica em Botucatu, na Unesp. Fiz mais 2 anos de reumatologia na Unicamp. E depois eu fui morar no Mato Grosso do Sul. Fiquei lá 5 anos, atuei lá. Depois voltei para a terra natal. E qual a cidade lá no Mato Grosso do Sul? Dourados. Dourados, cidade conhecida, né? Muito pessoal, conhecida. Brasil todo mundo conhece. Excelente. Dourados. É grande Dourados? Hoje eu acredito que esteja com em torno de 200 mil habitantes ou mais. 2 vezes Alfenas. Ah, bem maior que Alfenas. Bem maior que Alfenas. Bem maior que Alfenas. Bacana. Desde já agradecer, viu? Deixar sua família, sua casa e vir até a TV prestar uma informação de qualidade para o nosso povo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Gente, eu estou recebendo a doutora aqui. O assunto, a pauta é lúpus, né? Você pode mandar suas perguntas. Toda hora tá passando aqui, passa a nossa rede social aqui, o Instagram, passa também o Facebook, mas você pode mandar, se desejar, pelo WhatsApp 98422-7749. Mande suas perguntas, né? Nós vamos saber um pouco mais sobre o lúpus, né? Eu tô aqui com... o pessoal já tá entrando. Toda hora o Facebook é bacana que vai mandando as perguntas e eu vou mandando os alôs também, né? Um alô para Edneia que tá nos assistindo. Edneia, graças, né? Um abraço para Uberlândia. Tem um amigo lá, o José Arimateia, tá assistindo a gente na cidade de Uberlândia. Tudo bem, José? Um abraço para a Tânia também que está nos assistindo. Um abraço para o Jesaías dos Santos. Tá excelente o jornal. Obrigado, Jesaías. Um abraço para o Maércio Corsini, que também está acompanhando o Jornal de Alfenas. Bom, tem algumas perguntas chegando no WhatsApp e no Facebook. No Facebook ainda não chegou nenhuma, mas no WhatsApp eu tenho. Aqui, vamos buscar aqui. Bom, vamos lá, doutora. Nós estamos em maio dedicado ao lúpus, né? A primeira pergunta aqui, o que é lúpus? Lúpus é uma doença reumatológica, uma doença inflamatória crônica, né? Autoimune, né? Quer dizer que, assim, que os nossos autoanticorpos, que são preparados para defender a gente de coisas externas, começam a nos atacar. Então, é uma doença inflamatória crônica que pode atingir qualquer órgão, desde pele, pulmão, coração, rins. É uma doença muito complexa, que tem muitas manifestações, inclusive. Sim, sim. Quero mandar um abraço para Rosana, que eu não falei o nome dela antes, que mandou a pergunta aqui pelo WhatsApp. Mande sua pergunta 98422-7749 ou mande aqui pelo Facebook também. Bom, tem mais uma pergunta. Agora é a pergunta da Luciana. Existem vários tipos de lúpus? Na verdade, assim, a gente classifica em lúpus cutâneo, que é aquele que acomete só a pele, ele não envolve nenhum órgão do corpo. E tem o lúpus sistêmico. A forma sistêmica, ela pode ter envolvimento desde pele até qualquer órgão do corpo, né? Sim. Então, a gente classifica nessas duas partes, nesses dois tipos, cutâneo e sistêmico. Tá, e sistêmico. Agora, uma coisa que eu gostei não, que eu veio uma dúvida, né? Na pergunta anterior, você nos disse que o próprio corpo, o anticorpo, então, ele briga com o corpo? Como que é isso? É mais ou menos isso, porque os nossos anticorpos, o que eles fazem? Eles... na verdade, eles servem para atacar coisas estranhas, né, ao nosso organismo. E por algum motivo, o organismo perde essa regulação e esses anticorpos que eram para nos defender, eles começam a nos atacar, entendeu? E aí, disso vem a doença. Aí começa a aparecer as manifestações, dores nas juntas, alterações na pele,
várias manifestações, né, que a doença pode desenvolver, né? Doutor, em relação ao lúpus, a gente está falando do lúpus, existe muita gente que tem lúpus e não sabe? Aí é uma curiosidade minha. Às vezes a pessoa tem lúpus e não sabe. Sim, muitas pessoas podem ter uma forma muito leve, ou uma manifestação cutânea, que ela acha que é uma feridinha à toa, né? Pode ter, sim. Tem muita forma leve da doença, então muitas vezes a pessoa pode ficar sem diagnóstico mesmo, por não ter uma doença grave, ter uma doença mais leve e acaba passando despercebido, né? Tá, vamos aqui para a rede social, mandar um abraço aqui para Amanda, né? Ela pergunta aqui, doutora, o lúpus é hereditário? Olha, não totalmente, tá? A gente tem vários... a hereditariedade, ela contribui para o desenvolvimento da doença, mas não é o fator único, não necessariamente vai ser sempre o fator desencadeante, tá? É uma doença muito complexa do ponto de vista, assim, de fisiopatologia, de como ela vai surgir. Então, a genética contribui, sim, porque a gente tem genes que vêm da família e que podem predispor ao lúpus. Assim como existem genes que predispõem a determinado tipo de câncer, existem genes que predispõem ao lúpus, mas isso isoladamente não é uma questão isolada. O lúpus, ele é multifatorial. Então, desde uma questão, um vírus que pode desencadear a doença, ou um fator de estresse, um fator hormonal, então a gente fala que é uma doença multifatorial. Pode advir de várias causas, não só genética. Sim. Tá aqui pergunta chegando pelo WhatsApp. Olha, tem muita pergunta chegando, já vi tanto no WhatsApp. Eu já vou lá e já vi ali hidroxicloroquina perguntando. Sim. Daqui a pouco eu chego lá. Primeiro, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo pelo nosso sistema de TV IPTV, pelo aplicativo e também pelo Facebook. Para você que está chegando agora, gente, um abraço para o Dixon e para a Débora que está nos assistindo. Esta é a doutora Cristiane. A pauta de hoje aqui no Jornal de Alfenas é lúpus, uma doença que tem esse nome. Por que lúpus? Só é uma dúvida minha. Lúpus? Por que lúpus? Porque tem a ver com a questão da asa de borboleta, né? Que parece uma borboleta, então foi por causa disso. Mas nem todo mundo tem a famosa asa de borboleta, que é característica da doença, que né? Aparece na face aparece da pessoa? Uma mancha na face, uma forma de uma borboleta, né? Como aparece em forma de borboleta, a pessoa que às vezes não sabe que tem lúpus e tem, isso poderia ser um diagnóstico, digamos assim? Na verdade, assim, a asa de borboleta, ela é uma lesão muito característica da doença, entendeu? Não é só um vermelhidão na pele. Ela é uma lesão característica mesmo, ela tem todas as características específicas, então tem que ser bem analisado. Não é só um vermelho na pele, né? Não é só ficar vermelha a pele, não. Eu já vi publicação no Facebook, lúpus e uma imagem de lobo, por quê? Ah, sim, tem a ver com a história também da doença, né? Que eu não sei explicar muito bem ao certo, mas tem a ver com a história da doença. O lúpus é latim? Lúpus é o quê? Lúpus é lobo ou não? Sabe dizer isso ou não? Mas a gente pode depois trazer também essa informação. A gente pode pesquisar agora. Traz a informação. Não é uma informação que eu Tá, vamos aqui para o Facebook, que o pessoal está mandando as perguntas. Vou para o WhatsApp também. Agora, no WhatsApp, eu vou mandar um abraço aqui. Um minutinho para Manuela. A Manuela pergunta assim: quais os alimentos que não devem ser ingeridos por quem tem lúpus? A pessoa que tem lúpus não pode comer o quê? Na verdade, assim, não existe nenhuma restrição alimentar específica. Um alimento assim, esse é proibido comer, tá? Na verdade, o que a gente sabe que tem alguns alimentos que eles são pró-inflamatórios. Por exemplo, gordura excessiva, açúcar. Então, esses alimentos que são pró-inflamatórios, que ajudam a acelerar o processo inflamatório, eles devem ser evitados. Então, a dieta ela tem que ser o mais equilibrada possível, rica em alimentos saudáveis, frutas, verduras, legumes, e evitar alimento industrializado, que é o que ajuda a promover a inflamação, tá? Mas assim, um alimento específico, esse alimento não posso comer, não. Evitar alimentos industrializados e alimentos que não são saudáveis.
Nós estamos aqui, refrigerante? Açúcar tem que fugir. Sim. Né? Se bem que o açúcar a gente tem que fugir de tudo, né? Diabetes e engorda e tem um tanto de problema que... Sim, né? sim. Além disso, assim, o lúpus é só um dos problemas. Muitos pacientes ainda têm as comorbidades, né? Então tem que fugir das complicações das comorbidades do diabetes, da hipertensão, né? Sim, verdade. Bom, quero aqui, mais uma vez, você que está chegando agora, a doutora Cristiane, são 21 horas e 21 minutos. A gente vai para um bloco de intervalo de 30 segundos e a gente está voltando. Mande suas perguntas, aqui a TV Grava, um novo jeito de ver TV. A gente só vai tomar uma aguinha e a gente já está voltando. Você sabe onde quer chegar, e isso faz a Unopassa cada dia melhor. Pensando em você, a gente tem a melhor estrutura e traz um jeito interativo para você estudar. Pensando em você, a gente te deixa mais perto daquelas horas que fazem tudo valer a pena. E ensina na prática, porque tem coisas que só dá para aprender assim. Foi pensando em você que a Unopassa se tornou uma das melhores universidades do Brasil. Pode comparar, universidade assim é Unopassa. TV Grava. Um novo jeito de ver TV. Você canta e ainda não tem CD gravado? Você tem CD gravado e ainda não tem gravadora? Venha para a gravadora Grava Music do Brasil, a sua gravadora. Envie o seu material gravamusic@gmail.com ou ligue 35 3291 3378. Às 21 horas e 23 minutos na cidade de Alfenas. Nós estamos ao vivo, né? De Alfenas para Alfenas, de Alfenas para o mundo, Jornal de Alfenas. Estamos aqui num bate-papo sobre lúpus, gente. Estou com a doutora Cristiane, ela que é reumatologista, né? Professora da Unifal, né? E professora da Unifal, vamos aproveitar e perguntar, né? O pessoal está tudo, devido à pandemia, não estão vindo, né? Tá tudo... Tem alguma previsão, alguma coisa? Você está lá dentro da Unifal? Ainda não existe, né? O Ministério da Saúde, o MEC, na verdade, prorrogou, né, as aulas até dia 16 de junho, né? Saiu uma portaria essa semana prorrogando o início das aulas para o dia 16 de junho. Então, até dia 16 de junho está amparado pelo MEC para não voltar às aulas. Não voltar às aulas. Né? Bom, vamos aqui então para a nossa rede social, mandar alô pro pessoal que nos acompanha. Um abraço para Daniela, um abraço para Cecília que nos assiste, um abraço para Fátima Coelho. Grande abraço, dona Fátima Coelho. Bom, e vamos aqui para mais perguntas, né? Agora tem a pergunta aqui da Jaciele. A Jaciele pergunta: doutora, quem tem lúpus pode engravidar? Olha, não é proibido engravidar quando se tem lúpus, tá? Só que primeiro precisa ser feito toda uma avaliação com o médico, ver a gravidade da doença, porque a doença ela tem vários graus de gravidade. Tem paciente que tem doença leve, tem paciente que tem doença moderada, tem paciente com doença grave. O paciente com doença moderada grave não é recomendável engravidar, por quê? Porque a chance de ter complicações na gestação, tanto com a mãe quanto com o bebê, é muito grande. Então tem que ser avaliado como que é a manifestação da doença no paciente. Mas assim, os pacientes com doença controlada e que tem um quadro mais leve, sim, eles podem engravidar e ter uma gestação normal, a criança bem normal, sem nenhum problema, desde que faça um acompanhamento bem de perto. Bem de perto. Bom, tem mais perguntas chegando, agora eu quero mandar um abraço aqui. Um abraço para a Sônia, que está perguntando assim, ó. Eu tenho lúpus. Queria saber da senhora se eu estou no grupo de risco referente ao coronavírus. Então, assim, ó, o que a gente pode dizer? Todo paciente que tem lúpus, que tem qualquer doença reumatológica, elas estão mais suscetíveis à infecção pelo coronavírus, tá?
um tanto pela doença, um tanto pelos remédios que a própria pessoa toma, tá? No entanto, o que tem se mostrado, os trabalhos, as casuísticas por aí no mundo, né, em relação aos pacientes que estão sendo acometidos pelo Covid, não tem se visto muito paciente reumatológico dentro do grupo de risco, tá? Então, a conclusão que a gente chega é o seguinte: tem que avaliar o paciente como um todo, ver a gravidade do lúpus, para ver o risco do paciente de forma individual. E depende muito também dos remédios que o paciente estiver utilizando, porque alguns medicamentos, eles dão mais imunossupressão que outros, e isso acaba dando um risco maior do paciente contrair o coronavírus, né? Aí uma pergunta minha, doutora, pelo que a gente tem acompanhado, né, ainda mais agora, a gente até não trouxe para vocês informação, mas todo o telejornal trouxe, a gente vai falar aqui também que hoje o ministro da Saúde também saiu, né? Já é o segundo. Qual a sua visão nesse sentido, né? Mandetta estava lá, saiu, aí o Taixa agora também já saiu. É preocupante, né? Porque a gente precisa de alguém que assuma as rédeas, né? Nesse tempo ainda de pandemia? Né? Nesse tempo de pandemia, é lógico que assim, o Brasil é um país muito grande, eu acho que cada estado tem que ter suas medidas e as medidas têm que ser individuais para cada região. Mas é preocupante, né? A gente precisa de alguém para assumir as rédeas e dar um norte, né? Porque eu acho que as pessoas estão se sentindo um pouco perdidas, né? Em relação ao que fazer. Nós estamos perdidos, tá vendo, gente? A doutora tá certinha, nós estamos desse jeito mesmo, infelizmente. É um misto entre preciso trabalhar, mas eu também tenho medo, né? Então, acho que isso precisa ser encontrado esse meio termo aí. Esse equilíbrio. Esse equilíbrio. E como encontrar esse equilíbrio, doutora, num tempo de pandemia? Muito complicado, né? Eu acho que, assim, muitas pessoas precisam trabalhar, assim como nós médicos. O paciente precisa da assistência, a gente não tem como ficar em casa, a gente precisa dar assistência para o paciente. Então, o que a gente faz? A gente toma todo o cuidado possível, usa máscara, limpa tudo, álcool gel. Se for o paciente com sintoma respiratório, a gente vai ter que se paramentar. Então, todo cuidado tem que ser tomado, né? E a pessoa tem que evitar sair de casa mesmo. Sair de casa só para o necessário. Precisa ir ao médico? Vai ao médico e não fica passeando na rua, né? Lembrando, gente, nós como imprensa estamos aqui prestando o nosso trabalho, a doutora como doutora também, o álcool gel está ali, né? O álcool em gel está ali, a gente já usou, a gente tá com a máscara, daqui a pouquinho a gente coloca a máscara de novo, né? Mas aqui tem pergunta chegando, um abraço para Pamela, né? A Pamela está nos assistindo da cidade de Varginha. Ó, tem bastante perguntas, ela mandou 2 perguntas, ela está dizendo aqui, vamos pegar de cima, vamos de baixo. Quem tem lúpus pode tomar sol? Na verdade, assim, que a gente sabe que o próprio raio solar, ele pode ativar a doença. Então, a gente pede para o paciente que tem lúpus evitar o sol, sim. Mas como o sol é uma fonte importante de vitamina D, a gente acaba tendo que rever os níveis de vitamina D do paciente e repor por via oral, né? E pedir para esse paciente usar muito filtro solar. Filtro solar. Né? A gente sempre recomenda. Até por questão do câncer de pele também, né? Hoje até quem não tem o lúpus com esse sol, com esse problema que nós temos de camada de ozônio, então, é importante, né? A proteção, né? E o lúpus todo em redobrar. Sim, a gente evita o sol. Gente, TV Grava, 21h29. Um abraço para você que acompanha a nossa programação. Hoje a pauta é lúpus, porque a gente está no mês de maio. E maio é maio roxo? Maio roxo. Maio roxo dedicado ao lúpus, né? Nós temos aí setembro amarelo, outubro rosa, novembro azul e o maio é roxo, viu, gente? Lúpus é a pauta de hoje com a doutora Cristiane, ela que é reumatologista e professora da Unifal. Bom, tem mais perguntas chegando aqui agora a Elaine, né? A Elaine tem 2 perguntas também. Primeiro, lúpus tem cura? Não, lúpus não tem cura, tá? A gente não tem não tem cura, mas é uma doença controlável, né? É uma doença que com diagnóstico precoce, com tratamento adequado, o paciente vai entrar em remissão, tá? O que quer dizer isso? É como se a doença adormecesse, tá? Mas infelizmente ela pode ter os momentos de recaída, então o paciente que está sempre em vigilância.
Mas cura a gente ainda não tem essa O que perspectiva. faz? Você usou uma palavra aí, doutora, em remissão, como se tivesse alguma coisa dentro da pessoa que está dormindo. O que faz esse lobo, vou falar assim, atacar então o ser humano? O que tem que evitar para essa pessoa não ser atacada por ela mesma através do lúpus? Então, primeiro, seguir o tratamento, seguir as recomendações de tratamento, né? O tratamento ele tem um propósito. Muitas vezes a gente tem que usar corticoide. Foi a pergunta dela, a segunda pergunta. Qual o tratamento do lúpus? Às vezes a gente tem que usar corticoides, as mulheres não gostam muito de utilizar porque engorda e às vezes abandonam o tratamento. Então, assim, o primeiro passo é o diagnóstico precoce, tratamento adequado, né? E com tratamento precoce e adequado, na maioria das vezes o paciente ele tem uma vida normal. Ele, lógico, vai utilizar remédio e tem uma vida normal. E assim, o paciente ele estando acompanhado, sendo monitorado, fazendo os exames periódicos, a gente tem a chance de pegar um início de um acordar. Sim. E conseguir controlar isso quanto antes, né? Sim. Então o paciente ele não pode abandonar o médico, ele não pode deixar de ir às consultas regulares, ele tem que fazer o acompanhamento, os exames periódicos, para que a gente esteja atento a qualquer mudança logo no início. De manhã, doutora, quando a produção entrou em contato com a senhora e disse que deu certo de vir, a gente colocou aquela publicação que está no Facebook que você viria, que a senhora viria, para a gente falar sobre lúpus e um grupo de lúpus. Então essas moças aqui, tudo tem lúpus, né? Elas são desses grupos que tem lúpus. Aí, tem umas que me ligaram, a gente até conversou, assim, cada caso é um caso. Então, pelo que eu estou entendendo, é uma coisa que pode estar controlado, né? Até uma moça estava conversando comigo mais cedo, até fugiu o nome dela, conversando aqui pela rede social. Ela disse que tem que evitar o estresse, é assim mesmo? Sim. Não ficar nervosa, evitar situações de... Evitar o estresse, evitar a exposição solar, né? Sim. A questão do filtro solar, boa alimentação, atividade física... Tudo isso ajuda a manter a doença estável e controlada, né? Sim, sim. Vamos aqui, pergunta ainda da Elaine, essa que perguntou se tem cura. Qual a perspectiva de vida de quem tem lúpus? Assim, igual eu expliquei, o lúpus ele tem várias formas de se manifestar. Depende muito da manifestação da doença, né? Existem algumas formas mais graves, outras mais leves. Na maioria das vezes, os pacientes com doença leve, eles morrem de outras coisas, não do lúpus, né? Mas porque ele causou ou não? O lúpus causa... Não, às vezes não? O paciente vai morrer de alguma outra complicação, vai ter um infarto e vai morrer, né? Outra coisa. É porque no comecinho a senhora disse que o lúpus ele pode pegar qualquer parte do organismo. Pode. A gente até escreveu na publicação que pode tomar o cérebro, pode tomar o coração, o pulmão. Assim, hoje, assim, com o avanço da mídia, as pessoas têm mais orientação, então elas chegam no médico mais cedo. Sim. Né? Então, isso ajuda com que a pessoa não evolua tão grave, né? Difícil é aquele paciente que às vezes não consegue acesso ao médico, que já chega com um quadro muito grave e às vezes é muito difícil reverter. Então, aí, às vezes a perspectiva dessa pessoa que não tem um tratamento adequado, às vezes é pior, né? Agora, dizer assim... só porque tem lúpus vai morrer mais cedo? Não é bem assim, não, tá? Hoje a gente sabe que é uma doença que a gente pode controlar e a pessoa viver bem, ter uma vida normal e morrer com o lúpus e não do lúpus, entendeu? Eu gostei dessa frase, morre com o lúpus, morre com o lobo e não dele, né? Não dele. Bom, tem mais perguntas chegando aqui, agora a Heloísa traz a seguinte pergunta, né? Tem duas perguntas dela também, ela tem 3 perguntas. Quem tem lúpus pode beber bebida alcoólica? Olha, a doença pode afetar o fígado também, tá? Então, assim, e tem a questão das medicações. A maioria das medicações, elas passam pelo fígado, então, assim, você bebe, ainda toma um remédio que pode afetar o fígado, então é complicado. Está sacrificando o fígado. Sim, e é uma doença que pode afetar o fígado também, então é melhor evitar a bebida alcoólica. Eventualmente, se for um paciente que tem uma doença mais leve, que não tome muito remédio, 1 ou 2 latinhas de cerveja, esporadicamente, ou uma taça de vinho, mas não é recomendável, não. O álcool não faz bem, então. Não é recomendável. Bom, e aí tinha a outra pergunta que era da menina de trás, que era da Elaine, qual o tratamento do lúpus?
A doença, ela tem... como a doença é uma doença muito variável, para cada pessoa tem sua doença, apesar de ser um nome só, lúpus, mas cada pessoa tem as suas manifestações, porque ela pode envolver vários órgãos, como eu falei. Então, o tratamento ele vai variar conforme a manifestação do paciente. Tá? Então, o paciente que tem uma doença mais leve vai receber um tratamento mais leve. O paciente que tem uma doença mais grave, ele vai receber um tratamento mais grave. Inclusive, a gente usa um remédio para os pacientes mais graves, que é como se fosse um quimioterápico também, tá? Lógico que a gente usa uma dose muito menor do que uma quimioterapia, mas é um quimioterápico. Mas esse é a cloroquina ou não? Não, esse é outro remédio, mas que a gente usa para as formas graves. Tá. Né? A cloroquina, já que você tocou no assunto, a cloroquina a gente passa para todos os pacientes com lúpus. Tem lúpus, toma cloroquina? Tem lúpus, toma cloroquina. E qual? É um remédio extremamente importante e que mostra excelentes resultados no tratamento da doença. Tá. Só não vai tomar quem tem efeito colateral mesmo. Tem contraindicação. A cloroquina, nós temos aí o difosfato de cloroquina e o hidroxicloroquina sulfato. Qual a diferença? A hidroxicloroquina é como se ela fosse uma evolução do difosfato de cloroquina, né? Então, assim, ela tem menos efeitos colaterais e menos complicações oftalmológicas que a gente fala, porque assim, o temor da cloroquina é a questão da impregnação no fundo de olho, afetar o campo visual. Então, a hidroxicloroquina tem tem um potencial menor de comprometer o campo visual, a visão. Paralelo à minha vida de músico, de jornalista, eu tive farmácia, sabe? Então, comecei a fazer farmácia e tal, e trabalhei 10 anos dentro de um laboratório de manipulação. Então, a gente fazia muito de fosfato de cloroquina na época. Depois apareceu o hidrox, e a gente ficava pensando, como um técnico ali, por que essa diferença? Então, é uma evolução do difosfato, né? Uma mais pura, no caso. Ela tem menos efeitos colaterais, e a gente prefere a hidroxicloroquina à cloroquina, né? O difosfato. E com essa questão, agora uma dúvida minha, da pandemia que veio, estão usando aí a cloroquina devido à Covid? Logo que surgiu a pandemia, a história da hidroxicloroquina, ela sumiu das farmácias, né? Tanto que a Anvisa mudou o tipo de receituário dela. Hoje ela é uma medicação controlada, então o paciente só consegue comprar com receita. Está começando a regularizar nas farmácias, os pacientes já estão começando a encontrar a medicação, né? Já está começando a encontrar, sim. Né? Hoje eu estava vendo uma notícia, a gente sabe que, vou falar aqui, gente, ao vivo mesmo, né? O Taish saiu, o ministro, ele, assim, eu até admirei a postura dele, de sair, entrou bem, saiu bem, né? A gente assistiu a forma que ele conduziu, sabe o que quis dizer isso, mas segundo outras informações que estão aí rolando nas notícias, foi referente à cloroquina, que o presidente quer que todo mundo tome a cloroquina. Sim, o presidente ele defende o uso precoce da cloroquina, né? Usar logo no início dos sintomas do paciente e na verdade não existe nenhuma evidência muito forte que isso vá funcionar, que realmente resolva. Então houve aí realmente um conflito de ideias, né? Ideias, mas que levam a outros problemas. Por exemplo, a gente estava fazendo umas pesquisas também jornalísticas, tem casos em Manaus que muita gente está morrendo por usar a cloroquina. Mas o caso de Manaus foi o seguinte, foi um estudo que eles fizeram e utilizaram doses muito além do permitido, do usual, no caso, seria? Das doses que já estavam sendo utilizadas para o coronavírus. Então, o que estava acontecendo? Os pacientes estavam tendo arritmia, mas era por conta da dosagem, que era além do que está sendo, que era além do protocolo, né? Teve esse porém também em relação ao estudo de Manaus. A Anvisa fez uma coisa correta nessa questão de restringir, então, não se comprar, porque senão o pessoal, isso cura, vai para as farmácias e esvazia as prateleiras, né? E aí o paciente que tem a doença reumatológica, que precisa, por outro caso... Não só quem tem lúpus, mas assim, a gente usa para artrose, a gente usa para artrite reumatoide, várias outras doenças da reumatologia, pelo menos esses pacientes estão amparados, né? Porque ele vai procurar o médico dele, o médico vai dar receita. Doutora, mas como que é a ação da hidroxicloroquina no organismo de quem tem lúpus ou de quem tem uma artrite reumatoide? Qual que é a ação? Ela vai fazer o que ali? Ela, na verdade, ela muda o pH da célula, entendeu? Então, ela acaba interferindo
em reação molecular de DNA, entendeu? Ela nem é um imunossupressor, na verdade, ela só interfere na regulação da célula, na verdade, né? Será que o menino lá, vou falar o menino, mas é o lobo, o lúpus, ele entende que tá tudo normal e não vai ali, alguma coisa nesse sentido? Falando a grosso modo, né? Ela tenta regular. É um regulador do sistema imunológico, digamos, a grosso modo, né? Ela vai causar uma homeostasia ali e tal, sei lá, um equilíbrio? Um equilíbrio, né? Bom, gente, aqui a TV Grava. Uma das intenções. Uma das intenções. Nós estamos aqui num papo gostoso sobre saúde, né? Com a doutora Cristiane da Unifal, ela que é reumatologista, e a pauta é o lúpus, né? Você continue mandando suas perguntas. A gente está quase chegando no final, são 21 horas e 41 minutos, mas tem mais algumas perguntas aqui, doutora, e a gente vai trazer para a gente esclarecer a dúvida do pessoal, né? Quem tem lúpus pode tomar vacinas? Quem está mandando para a gente é a Juliana, aqui da cidade de São João da Boa Vista. Olha, vacina da gripe, quem não tomou tem que tomar, correr e tomar, porque assim, é extremamente importante, é recomendável que se tome, tá? Até porque com essa onda do coronavírus, é importante que a pessoa, se ela tiver um sintoma gripal, se ela tiver vacinada, poxa, é uma coisa a menos para resolver, né? E para se preocupar, é um diagnóstico a menos, né? Então, tem que tomar, tá? Agora, depende muito do remédio que o paciente está tomando. Se for só hidroxicloroquina, em geral, não contraindica vacinas de modo geral, tá? Dependendo do medicamento que o paciente usa, ele não pode tomar vacinas com vírus vivos, por exemplo, de febre amarela, aquela tríplice viral, aí ele não pode tomar, mas a depender do medicamento que a pessoa usa, não pela doença. Sim, sim. Tá? Então, isso é uma coisa que precisa ser verificado com o médico. Tá, agora eu tenho um menino participando conosco, o Renato. Um abraço, Renato, tá acompanhando a nossa programação, tá gostando do nosso bate-papo, né? Ele tá perguntando aqui, essa é uma doença da mulher? É mais comum nas mulheres, tá? Tanto que uma dos mecanismos da doença é o fato da mulher ter o hormônio estradiol, né? Que é o hormônio da mulher. Ela não é uma doença exclusiva da mulher, né? Acontece em homens também, mas numa porcentagem muito menor do que em mulheres, tá? Então, assim, especula-se que realmente a doença esteja relacionada aos hormônios femininos, sim, tá? É um dos mecanismos da doença, né? Hormonal, como eu cheguei até a comentar. Pode ser. Uhum. A Leandra está perguntando, doutora, como descobrir que a pessoa tem lúpus? Então, como é uma doença que tem múltiplos sintomas, tá? Ela pode ter dor nas juntas, manifestações cutâneas, pode envolver órgãos, então, primeiramente, se a pessoa tem algum quadro clínico e ela quer investigar, ela pode até ir num clínico, o clínico tem condições de pedir exames para fazer uma primeira avaliação, mas demanda assim uma anamnese, né? A gente tem que conversar com o paciente, ver os sinais e sintomas que ele tem, fazer uma bateria de exames. Então, assim, um diagnóstico mais preciso mesmo é por um reumatologista. Tá certo. O menino, o Renato, ele tá perguntando aqui, ele acha que a noiva dele tem lúpus. Eles acham, não descobriu ainda não. Aí ele pergunta, ela pode usar anticoncepcional? Não. As mulheres com lúpus, a gente pede para não utilizar anticoncepcional justamente por ter hormônio, e o hormônio pode estar associado ao desencadeamento da doença. Então, assim, existem anticoncepcionais específicos que podem ser utilizados, né? Isso isso tem que ser visto junto com o paciente, o ginecologista e o reumatologista. Existe sim um grupo específico de anticoncepcional, mas esses anticoncepcionais mais comuns né? Não. Populares. Né? Aí a gente tem que orientar outra maneira de prevenir gravidez, o DIU, né? Ou um anticoncepcional específico, né? Que não tem estrogênio, né? Porque o estrogênio ele não pode ser utilizado como contraceptivo. Nossa, mas aí me deu uma coisa na minha cabeça aqui. E a mulher que entra na menopausa e às vezes precisa de tomar o hormônio? Aí a gente não prescreve. Aí ela vai ter que ir para tratamento natural. Buscar lá isoflavonas. Mais ou menos por aí, então. A gente não prescreve hormônio, não, para paciente com lúpus. E agora vamos aqui para uma pergunta
como cuidar de uma pessoa com lúpus, né? Como cuidar de uma pessoa com lúpus? Como cuidador? É. A pessoa que está do lado, cuidar? Eu acho que assim, o paciente com lúpus, ele é uma pessoa como qualquer outra, ele tem que ser tratado como uma pessoa, né? Então tem que ser tratado com carinho. Muitas vezes as pessoas acham que pode ser frescura e não, a gente tem que dar valor aos sintomas do paciente. O paciente, ele precisa de atenção, mas de uma certa maneira é uma pessoa também como qualquer outra, né? Que pode trabalhar, que pode ter uma vida normal. E é isso que a gente busca, né? A tal da qualidade de vida, que a gente sempre fala, buscar a qualidade de vida. Mas assim, aí depende de cada caso, né? Tem pacientes que às vezes têm uma doença mais grave, mais complicada. Tem pacientes que precisam de cuidados mais de perto. Às vezes tem paciente que é acamado, né? Mas isso vai depender, mas eu acho que tem que ser tratado como ser humano, né? Como ser humano. Como ser com humano. carinho, com amor, Sim. com respeito, né? Sim. A Carolina, de Poços de Caldas, está adorando a entrevista. Ela tem lúpus. Ela escreveu aqui, fiz uma pesquisa para ajudar na entrevista. Trecho da Web em Destaque. É também interessante saber que o nome lúpus tem origem na palavra em latim lupus, significa lobo, porque alguns médicos achavam que a mancha que surge na face de algumas pessoas com LES teriam um aspecto parecido com a que surge na face de alguns tipos de lobo. Tem um lobo mesmo. Como é que é, Carolina? Caroline. Caroline veio eu tinha esquecido um pouquinho da história do lobo, Sim. como que era a origem. É isso aí mesmo, tem a ver com a questão do formato da borboleta, que lembra alguns tipos de lobo, isso aí mesmo. Bom, gente, eu falei com a doutora Cristiane, né? Então, nós sabemos aí, aprendemos um pouquinho mais sobre o lúpus, que é uma doença, então, aí, autoimune, né? Que tem jeito, que dá para viver, né? Sem estresse, viver na tranquilidade, tomando os medicamentos corretamente, né? Agora tem muita gente, esse de patrão estava pesquisando também, que infelizmente morre cedo de lúpus, porque às vezes ela vem muito grave. Às vezes a doença ela vem, como se diz, como uma tempestade mesmo, né? Ela vem tão intensa que às vezes não tem o que se fazer mesmo. A gente tenta fazer de tudo, mas às vezes a doença vem com uma tempestade mesmo. Eu costumo dizer assim, porque às vezes existe um mito em cima da doença e todo mundo acha, eu tenho lúpus, eu vou morrer, né? Lúpus é uma doença que, assim como um diabetes, como uma hipertensão, precisa ser tratada, é uma doença crônica. Assim como o diabetes ele pode ser grave e matar o paciente, ele também pode ser leve, o paciente levar uma vida normal. Então, eu gosto de fazer essa comparação, sabe? É uma doença crônica, precisa ser tratada, precisa ser controlada, precisa ser conduzida, o paciente precisa ter ele precisa se empenhar no tratamento, fazer todo o tratamento certinho, mas infelizmente alguns casos são graves mesmo, mas assim como tem outras doenças também que pode vir de uma forma grave, né? Não tem como prever, né? Isso aí, infelizmente, é imprevisível, se o paciente vai ter A gente tem algumas maneiras, através de exames de sangue, dependendo do exame, até pode predizer que esse paciente é um paciente mais grave, né? Mas muitas vezes a doença vem de uma forma de uma tempestade mesmo e infelizmente tira a vida da pessoa, né? A dona Francisca está perguntando aqui, por que o lúpus é tão pouco falado? Já que é uma doença autoimune, né? Até eu acrescentando. Acho que com o avanço da mídia, hoje tem se falado mais um pouco, né? Em relação à doença, né? Sim. Porque até então se falava muito pouco. A reumatologia ela é uma especialidade até nova, né? Tem muita gente que nem sabe o que o reumatologista faz, né? Então eu acho que ainda tem essa coisa das pessoas conhecerem pouco mesmo a doença. Mas assim, a Sociedade Brasileira de Reumatologia faz um trabalho muito bacana de divulgação, eles têm um site lá, divulgam as doenças, né? De uma certa forma tem crescido sim a divulgação da doença nas mídias, né? É importante a gente ressaltar, doutora, que o ser humano está sempre em evolução. Nós estamos em 2020, apareceu um novo coronavírus, né? Que esse lúpus
pode ser que daqui a poucos, né, seja mais falado. Quantas pessoas às vezes morreu lá atrás de lúpus e não sabia? Com né? certeza. Então acho que é uma evolução da humanidade, Sim, né? sim. Da própria medicina, da própria... A ciência evolui muito, a medicina evolui muito, tem muita coisa sendo estudada em relação ao lúpus, né? Sempre tem muitos estudos, remédios novos virão, né? Sim. Eu acho que a gente tem boas perspectivas para o futuro em relação a tratamento, inclusive, né? Sim. A gente já tem bons tratamentos, não são muitos, não, a gente não tem muitas opções, mas a gente tem bons tratamentos, mas novas coisas virão, né? Vai vir muita coisa boa ainda, com a ciência, com a tecnologia. Bom, né? Essa senhora Francisca, ela é de Conceição do Rio Verde. E ela está perguntando aqui também, ó, o lúpus causa depressão? Olha, são coisas que podem vir juntos, tá? O lúpus, na verdade, como ele tem tantos sintomas, a depressão, ela pode até ser uma manifestação do lúpus, né? Mas não posso dizer que só porque o paciente tem depressão, ele tem lúpus, né? A gente tem outros elementos para fazer um diagnóstico, tá? Mas assim, elas andam juntas, né? Andam juntas. Juntas, a depressão, a fibromialgia, às vezes vem junto também com o paciente que tem lúpus, né? Isso acaba vindo junto. Sim. Tem mais uma pergunta aqui. Aqui é peraí, vamos voltar E é muito aqui, importante cuidar da saúde mental desse paciente, né? Sim. É uma coisa que a gente também, entrando no mérito da qualidade de vida, é uma coisa que a gente trabalha muito no paciente. A questão da saúde mental é muito importante. A cabeça, o cérebro é tudo, né? Tudo, O sentimento, tudo. tudo que está aqui. Bom, a Patrícia, ela é da cidade de Vinhedo, do estado de São Paulo. Um abraço, Patrícia. Obrigado por estar acompanhando a nossa programação. Ela disse aqui, ó. Lúpus e fibromialgia, né? Qual é essa ligação? Foi o que eu acabei de comentar, né? A fibromialgia, ela não é uma doença autoimune, ela é uma doença, na verdade, que o paciente tem dores em todo o corpo, sente dores, e a fibromialgia, ela está muito associada às outras doenças autoimunes, né? Ela acaba vindo junto, acompanhada, ela vem, vamos dizer assim, vem uma doença junto com a outra, tá? Não tem nada a ver em termos de mecanismo de doença, né? Porque a fibromialgia ela não é autoimune, ela não altera exame de sangue, mas elas estão realmente assim, parceiras, vem associadas assim, né? Pelo que eu estou entendendo, doutor, o lúpus ele pode causar outras manifestações, outros problemas, né? Ele pode vir acompanhado de outras Mas ele coisas. é o causador ou não? Não necessariamente. Não necessariamente o causador, mas como se diz, influencia, né? Pode influenciar para vir outras coisas, uma depressão, uma fibromialgia, um transtorno de ansiedade. Sim, sim. Bom, tem uma questão aqui, ó. Essa aqui é até interessante. Essa aqui o Rovilson pergunta, não sei nem a questão do lúpus, né? Ele fala assim, boa noite, é possível ter duas doenças autoimunes? Sim, 2, 3, né? Às vezes a gente vê alguns casos, o paciente tem um lúpus e uma artrite reumatoide, por exemplo, sim, tá? Não é impossível de acontecer, não. E pelo contrário, né? Uma vez que você tem uma doença autoimune, a chance de você ter uma segunda, ela é maior, né? É igual um carro, né, gente? Mas não quer dizer que todo mundo que tem vai ter outra, né? Mas a gente sempre fica atento, né? Porque sabe que tem uma doença autoimune para ter uma segunda. Citei aqui que é igual um carro. Às vezes o carro tá ficando com o pneu careca, às vezes o motor começou a fumar, e se a gente não cuidar, o ser humano uma máquina, né? Uma máquina. Bom, gente, só que infelizmente a gente não tem algumas peças não tem reposição. Não tem reposição, que é uma pena, né? É uma pena. 21h54. Nós estamos chegando aqui ao fim do Jornal de Alfenas de hoje. Nós falamos com a doutora Cristiane, reumatologista e professora da Unifal, né? Doutora, qual que é? Eu pediria para a senhora deixar para a gente duas mensagens. Primeiro, para o pessoal, para os homens, mulheres que têm aí o lúpus, né? Uma mensagem para esse pessoal. E depois uma mensagem para todos nós referente ao novo coronavírus, né? Em relação às pessoas que têm lúpus, acho que uma mensagem importante se cuidem, tá? Tomem seus remédios, façam seus controles regulares. Isso é uma maneira muito importante da gente ter a doença em mãos e bem controlada, tá? Controlar o estresse, controlar a ansiedade, ter uma vida saudável, atividade física, uma boa alimentação, tudo isso contribui,
tá? É possível ter uma vida normal, é possível tocar a vida, mesmo tendo uma doença como o lúpus, né? E em relação ao coronavírus, eu diria assim, fique em casa quem puder, né? Quem não pode ficar em casa, saia para o que for apenas o necessário, para não ir para o centro ou ficar passeando na rua. A gente precisa do isolamento social, é uma doença muito nova, a gente conhece pouco da doença e a gente precisa se preservar, tá? Infelizmente tem tirado muitas vidas, né? Então, ficar em casa e procure sair o mínimo possível, né? O presidente disse, tem muita gente dizendo que infelizmente todos vão pegar, 70% vão pegar o coronavírus. Qual a sua visão sobre isso? Provavelmente sim, né? Ainda mais que assim, a gente sabe que a maioria é assintomática e a maioria tem doença leve. Então, muita gente vai passar despercebido, né? Às vezes já tem e não sabe. Às vezes já tem, já teve, não sabe. Então, eu acredito que a chance de muita gente ter é grande. Felizmente, apesar de ser um vírus que para algumas pessoas está sendo mortal, na grande maioria das vezes as pessoas sobrevivem, né? E passam até despercebido em relação a isso. Torcer para que venha logo uma vacina, né? Eu acho que a população está esperando por isso. Um tratamento realmente eficaz, né? Porque até o momento que a gente tem são só especulações em relação ao tratamento e então o que a gente quer é isso, né? Um tratamento eficaz e uma vacina. Eu acho que a população vai ficar bem aliviada quando a gente tiver isso. Enquanto não tem, a gente vai se cuidar usando muito álcool, gel, lavando as mãos, usando máscara. E ficando em casa. Ficando em casa. Doutora Cristiane, muito obrigado pela sua participação no Jornal de Alfenas. Foi muito legal. Sair da sua casa lá, da sua família, depois de um dia de trabalho e vir até a TV Grava. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi uma experiência muito bacana. É um tema que eu gosto. Como se diz, é minha vivência, né? Então, eu só tenho a agradecer por estar aqui, falar de um tema que eu gosto muito e poder ajudar a população, esclarecer. Obrigado. Gente, este foi o Jornal de Alfenas, são 21 horas e 58 minutos, foi a nossa 41ª edição. A gente volta amanhã às 20 horas e 30 minutos pela TV Grava, um novo jeito de ver TV. Vamos combinar o seguinte, a doutora já avisou, fique em casa. E se for sair, coloque máscara, tá bom? Tchau, boa noite, fique com Deus.